Esteatose hepática é um distúrbio que se caracteriza pelo acúmulo de gordura no interior das células do fígado, um órgão situado do lado direito do abdômen, por onde circula grande quantidade de sangue. De coloração marrom avermelhada, o fígado exerce mais de 500 funções fundamentais para o organismo. O aumento de gordura dentro dos hepatócitos, constante e por tempo prolongado, pode provocar uma inflamação capaz de evoluir por quadros graves de hepatite gordurosa, fibrose, cirrose hepática e até câncer. Por isso, nesse Por Dentro da Imagem, podcast apresentado pela Canon Medical Systems do Brasil, debateremos a evolução da doença hepática difusa, novos panoramas e perspectivas. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu sou Bá Rodrigues e estamos começando mais um episódio. Ela seja muito bem-vinda ao Por Dentro da Imagem. Olá, Bá, obrigada. Olá a todos também. Sinto honrada de participar desse episódio porque é um tema bastante atual e interessante, onde a gente vê grandes problemas e é preciso ter um diagnóstico precoce para melhorar o tratamento dos nossos pacientes. E é claro, o nosso convidado tem uma expertise toda especial sobre esse assunto e vai nos alertar, e nós vamos aprender muito sobre isso. Com certeza, Ângela. E introduzindo o nosso convidado aqui para a nossa conversa, ele é o Dr. Hilton Leão Filho, médico radiologista com ênfase em imagem abdominal e vascular não cardíaca. O Dr. Hilton é coordenador da imagem de abdômen do Hospital do Coração, em São Paulo, e atua no grupo DASA. Ele também é diretor de comunicação do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. Dr. Hilton, seja muito bem-vindo ao Por Dentro da Imagem. Olá, Bá. Muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz de discutir esse assunto que eu gosto tanto e acho que é tão importante. Obrigado também, Ângela. Acho que a gente vai poder conversar aí hoje aqui algumas coisas bastante interessantes. Obrigado. Então vamos lá, doutor, vamos começar aqui o nosso bate-papo. Eu já queria perguntar para o doutor como você descobriu a sua vocação hoje, doutor Hilton? Bá, é o seguinte, quando eu comecei lá, terminei medicina, já tem algum tempo, né? Foi em 2001, mais ou menos, eu acho. E nessa época, a radiologia já tinha evoluído, mas ainda não era tão incrível como a gente vê hoje. Mas o fato, quando eu tive as aulas de radiologia na faculdade, o fato de eu ver aquelas imagens e falar, você consegue dar um diagnóstico preciso, você consegue identificar uma alteração, você consegue acompanhar aquele paciente, ver se ele melhorou, ver se ele piorou, consegue definir, ajudar o cirurgião ou o clínico a definir o tratamento, isso me cativou. Aquelas imagens eram incríveis. Então, e olha, nós estamos falando de 20 anos atrás. Então, mesmo assim, eu fiquei assim realmente apaixonado pela radiologia e diagnóstico por imagem. Então, acho que foi isso que me fez seguir esse caminho. E não arrependo de maneira alguma até hoje. E essa paixão do Dr. Wilton dá para ver pelos corredores dos hospitais. Eu conheci ele com essa empolgação toda, empolgado e nunca falando que o radiologista é fotógrafo, né, Dr. Wilton? O radiologista é muito mais que dar o diagnóstico para o cirurgião, né? É incrível isso. Obrigado. Concordo. Bom, doutor, falando sobre o fígado, né, que é o nosso assunto hoje aqui, e todas as questões que permeiam ele é o segundo maior órgão do corpo humano, né? Qual que é a relevância dele para uma boa saúde? Basicamente, o fígado regula vários sistemas aí do organismo. Nós estamos falando aí, por exemplo, tudo que sai do intestino passa pelo fígado. Então, tudo que você se alimenta, tudo aquilo que é absorvido pelo seu intestino, passa pelo fígado. E o fígado tem o trabalho de filtrar aquilo ali, tirar coisas que toxinas, alterações que possam te fazer mal, etc. Então, isso é o papel do fígado. O fígado tem esse papel também. Outro aspecto muito característico do fígado é avaliar, por exemplo, ajudar na digestão desses alimentos, com, por exemplo, as trus biliares. Então, é ele que produz a bile, que é excretada
dos ductos biliares e fica ali na vesícula. Então, a vesícula guarda a bile que é produzida no fígado. E aí, a partir daí, ele vai ajudar você a digerir alguns tipos de alimentos, como alimentos mais gordurosos e tal. Mas isso, assim, é só a ponta do iceberg. O fígado auxilia em vários outros aspectos, como ajuda na coagulação, ajuda na homeostase de outros órgãos. Então, ele tem papel muito, muito relevante para a nossa vida saudável. E a gente vai falar muito sobre isso, mas esse talvez é um aspecto interessante do fígado que também vai determinar um problema dele. Então, assim, geralmente, esse acúmulo de gordura, às vezes, esse aumento de peso pode ser estocado também no fígado, e aí que vai dar, por exemplo, essa doença gordurosa do fígado, que aí a gente vai discutir mais tarde. Mas, assim, respondendo sua pergunta, é um órgão fundamental e que tem múltiplas funções e que a gente e tem um papel relevantíssimo assim na imagem abdominal. E doutor, por que que o diagnóstico por imagem do fígado, né, dada essa importância tão grande desse órgão, por que que esse diagnóstico por imagem é tão imprescindível, principalmente diante desse aumento que o doutor comentou, né, da incidência de número da população obesa e que passou a ingerir mais bebida alcoólica, usar mais anabolizante. A gente verifica um aumento dos casos, né, de hepatite, de pessoas em contato com produtos químicos, doutor? Então, assim, você tem dois aspectos do fígado que são interessantes. Então, o primeiro é quando você fala em doença gordurosa, ou seja, aquele acúmulo de gordura no fígado, que chama esteatose. Então, esse acúmulo de gordura chama esteatose, é o fígado gorduroso. Até 40% da população mundial, entre 30% a 40% da população mundial tem gordura no fígado. Essa gordura, ela não é uma gordura tão benigna como a gente imagina. Se ela não for resolvida, se ela ficar crônica no fígado, existe uma chance dessa gordura inflamar o seu fígado, e dessa inflamação, o fígado também pode evoluir para uma fibrose, uma cirrose, que vai dar insuficiência hepática e pode determinar o aparecimento de tumores. Então, esse aspecto do fígado, que é uma doença difusa, ou seja, vai ter muita gordura no fígado, vai ter fibrose, vai ter inflamação, isso é um aspecto. E as técnicas de imagem, essa é uma evolução fantástica das técnicas de imagem. Através de quantificação, por exemplo, você pode hoje em dia fazer uma sequência super rápida, e a partir dessa sequência, que dura você prende seu ar durante 10 segundos, você quantifica de maneira precisa a quantidade que você tem de gordura no fígado. Então, você sabe se aquele paciente tem ou não tem gordura no fígado, isso com 10 segundos, e você pode também fazer, ele tem gordura, vamos perder peso, vamos fazer exercício, eu posso acompanhar esse paciente e falar, você perdeu a gordura, diminuiu, aumentou, etc. E tal. Isso está associado também à avaliação de um depósito de ferro no fígado, que também é relevante, que pode gerar problemas. E, na medida que você vai piorando, vai dando inflamação e fibrose, que aí é o problema mais grave do fígado, você também tem técnicas hoje não invasivas, ou seja, você não precisa furar o fígado, você não precisa fazer cirurgia, você coloca só um aparelho, que pode ser por ultrassom, por ressonância, no paciente, e você mede o tanto que aquele fígado está duro. Então você pode falar, esse fígado, além de ter gordura, ele também está mais duro, ele está mais rígido. Eu consegui ver isso pela imagem, e isso está relacionado a uma fibrose. Essa fibrose do fígado, Angela, né, na verdade, essa fibrose do fígado, ela é complexa, porque assim, ela é muito silenciosa. Então o paciente está com esteatose, está desenvolvendo fibrose, está desenvolvendo cirrose, e ele não sente nada. É um paciente normal, que você encontra na rua e fala, como é que o senhor está? Tudo bem, trabalhei e tal, etc. Até o momento que isso entra no estágio tão avançado, que começa a ter ascite, que é aquela barriga d'água, começa a ter varizes no esôfago, que faz ele sangrar pela boca, e eventualmente pode ter tumores. Então, é uma doença muito silenciosa, que a gente precisa, acho que a imagem pode trazer um benefício na avaliação de um grupo de pacientes que está sob maior risco. Vamos supor, o paciente que ingere muita bebida alcoólica, como você falou, ou o paciente que é mais obeso, esses pacientes poderiam se beneficiar desses métodos de imagem que são rápidos, sem radiação, sem contraste e sem precisar furar o fígado.
Então, isso é um aspecto. O outro aspecto que você falou, que é anabolizante, esteroide, etc., e até mesmo lesões focais no fígado, isso também, a imagem é muito interessante. No abdômen, acho que o fígado é o único órgão que você pode falar: esse paciente tem uma lesão maligna e eu não preciso fazer biópsia. Você pode transplantar, você pode operar, você pode tratar, que é o carcinoma hepatocelular. Então, a evolução da imagem do fígado foi tal que hoje você, com imagem, só com uma imagem de tomografia ou ressonância, você consegue falar: essa lesão que eu estou vendo aqui é um carcinoma hepatocelular, que é um tumor maligno do fígado, e eu tenho certeza, eu não preciso nem de biópsia, eu não preciso nem de cirurgia, eu consigo fazer isso em algumas lesões. Então, assim, então tem esses dois aspectos do fígado. Primeiro, a doença difusa, e segundo, as lesões focais, os nódulos. E tudo isso evoluiu muito hoje com a imagem. E eu gosto muito de tomografia, mas eu sou, como a Ângela sabe, eu sou apaixonado pela ressonância. Acho que a ressonância também evoluiu demais e a gente tem imagens hoje belíssimas de ressonância para isso. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Respondeu sim, doutor. O doutor falou, inclusive, sobre o consumo, né, de álcool, agora nessa sua resposta, mas eu gostaria agora de aprofundar um pouco esses casos, né, de doenças hepáticas alcoólicas, que são as lesões no fígado causadas pela ingestão excessiva de álcool, né? Também provocam essas lesões que o doutor comentou aqui, como a esteatose, que a gente comentou lá no começo do episódio, que é essa inflamação alcoólica, né? A hepatite alcoólica. E a cirrose, doutor? Existe qual que é a diferença entre a hepatite alcoólica, a cirrose? Queria que o doutor agora focasse um pouco mais nessas doenças hepáticas alcoólicas, por favor. Tá. Cirrose, é o desfecho final dessas doenças crônicas do fígado. Então, o paciente tem, vamos supor, vamos começar, ele tem uma esteatose ou um depósito de ferro no fígado, isso fica crônico. Isso gera inflamação no fígado. Essa inflamação vai começar a cicatrizar. O seu próprio fígado, o seu organismo vai tratar dessa inflamação cicatrizando. Com essa cicatrização, você coloca mais colágeno, que é um subtipo de colágeno igual ao da pele, no seu fígado. Aí ele começa a ficar mais duro, porque ele acumula colágeno. Ao mesmo tempo, você começa a substituir os hepatócitos bons por esse colágeno. Então ele começa a ficar mais duro e você começa a perder essas células que fazem a função do fígado. Então ele vai ficando mais duro e perde função. Na medida que essa fibrose vai progredindo, você vai ter um desfecho final, que é uma fibrose tão intensa que eles chamam de cirrose. Então, a cirrose é a fibrose mais intensa do fígado. Você, na teoria, na literatura clássica, a definição de cirrose é aquela fibrose irreversível do fígado, que não tem mais jeito de reverter. Hoje em dia não é bem assim. A gente, com tratamento específico, você consegue regredir a fibrose e consegue também regredir a cirrose, mas, obviamente, não é, são coisas assim que são mais difíceis. É mais difícil regredir a cirrose, é uma doença que está mais grave, mais avançada, você não vai ter um resultado tão bom, mas, eventualmente, tem tratamento para tudo isso. Mas, no caso da cirrose, quando a pessoa já chega na cirrose, ela geralmente, aquele fígado dela geralmente não vai funcionar, e ela vai começar a procurar um tratamento mais assim, como é que eu posso dizer, mais importante, mais forte, que é o transplante. Então, geralmente esses pacientes que têm cirrose, eles são listados na lista de transplante do estado ou da unidade federativa, e eles vão ficar nessa lista até chegar o momento de ser transplantado. Então, é isso. O fígado começa na doença difusa, ferro e fígado, ferro e gordura, vai para a inflamação, vai para a fibrose vai escalando até que você chega na cirrose, que é o desfecho final. E aí é na cirrose que é o principal complicação, que as principais complicações acontecem, que é desenvolvimento de câncer, como esse carcinoma hepatocelular que eu falei para vocês, desenvolvimento de uma circulação colateral, porque
aí o sangue que vem do intestino não consegue entrar mais no fígado, porque o fígado está muito duro. Então esse sangue é desviado. E ele é desviado para onde? Para o seu estômago, para o seu esôfago. E isso gera aquelas varizes que faz a pessoa sangrar. Isso gera ascite e todas aquelas complicações. Então a cirrose é uma doença que é do fígado, mas também ataca todo o corpo. Dá alterações até mesmo no encéfalo, dá alterações de coagulação. É uma doença bem, bem difusa, sabe? E me corrija se eu estiver errado, doutor, mas é uma constância, né, vamos dizer assim, é algo que vem num crescente, né, ela começa difusa e aí ela vai se especificando até chegar nessa fase mais aguda da doença, que é a cirrose, né. Agora, doutor, eu Seria queria perguntar sobre mais uma outra. crônica e avançada. Mais crônica e avançada. Uhum. Obrigada, doutor. Obrigada, porque hoje eu estou fazendo o papel aqui da paciente que não tem esse conhecimento técnico e está aprendendo hoje Não, aqui com o doutor e com a Ângela nesse episódio. Ângela, por favor, quer falar alguma coisa? Não, só completando, que aula, né, a gente entender que coisas muito, eh, persistentes, né, uma doença muito persistente que vai indo de grau em grau e pode chegar a tão grave e o paciente ser candidato a um transplante, né. Ver Exato. aquele paciente chegar muitas vezes para fazer exame todo equitérico, né, todo com ascite, uma dificuldade muitas vezes de fazer o exame na ascite já é bem dificultoso, né, Wilton? Porque daí é mais difícil, é um paciente que não consegue ficar deitado. Então como é bom fazer esse exame precoce, ver antes se existe depósito de gordura, ver antes se existe depósito de ferro, para não ficar tão grave e ser um candidato a transplante, que daí é gravíssimo também, que não é fácil transplantar um fígado, né. Achar um É, compatível e depois toda a parte de recuperação após transplante. essa medicina preventiva que a Ângela está trazendo é super importante, né, doutor, para o acompanhamento dos casos e realmente para a prevenção, eh, que esse caso se torne ainda mais grave, né. Agora falando em prevenção em doenças que são até ligeiramente comuns na sociedade, né, nos indivíduos com diabetes tipo 2, doutor, e resistência à insulina, há uma grande prevalência de casos, eh, de problemas no fígado? sim. Hoje você tem uma doença que chama, a gente fala MEFLD, que é uma doença gordurosa do fígado associada a uma disfunção metabólica. Que esses pacientes têm síndrome metabólica, que está associada à resistência à insulina, que está associada a diabetes mellitus de tipo 2. Então, é tudo um problema sistêmico relacionado geralmente a um acúmulo de gordura e inflamação sistêmica. Isso é uma simplificação, mas acho que funciona pensar dessa forma, que isso correlaciona tudo. Então, já tem alguns autores, que têm sugerido assim, o paciente obeso que tem sinais de diabetes mellitus tipo 2 mereceria a avaliação por técnicas não invasivas do fígado para ver se ele já tem algum grau de fibrose ou já tem uma doença gordurosa acentuada, porque esses pacientes, sim, têm o maior risco de desenvolver essa doença hepática, porque está tudo correlacionado. Isso que eu falei, essas técnicas estão evoluindo, já que você falou de diabetes, né, que envolve outra glândula que é o pâncreas, é uma glândula menorzinha, mas fundamental também, é uma glândula, nossa senhora, ela é fundamental. Essas mesmas técnicas que a gente usa para o fígado, elas estão tendo também resultados interessantes para o pâncreas. Então, você consegue medir o tanto de gordura que tem no pâncreas, e isso geralmente está relacionado à função da glândula também. Então, de novo, no exame apenas, você já tem vários dados que possam ajudar a gente a classificar o paciente num padrão ou colocar ele dentro de um score de gravidade, sabe? O doutor falou das novas tecnologias e tendências. Eu queria perguntar agora para o doutor quais são os novos panoramas e perspectivas da doença hepática difusa hoje? Hoje, recentemente, a gente teve uma revolução no tratamento da doença hepática difusa. Se você voltar aí uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, você ia ver que hepatite C era um diagnóstico terrível, os caras davam cirrose, câncer no fígado,
transplante, aquele negócio complicado. Hoje você toma um remédio e você cura a hepatite C. Então isso foi impressionante. Era uma das principais causas de cirrose no mundo. E de repente você toma um remédio, acabou a hepatite C. A hepatite B já tem vacina. Então a hepatite B você é vacinado e também você resolve. Então essas duas hepatites virais, elas resolveram de uma maneira assim, incrível, que eram casos dramáticos de cirrose, né? Então, aí, com a queda dessas duas hepatopatias virais, que são por vírus, é o vírus B e o vírus C, surgiu, agora está dando espaço para outras, que é justamente essa doença gordurosa. Infelizmente, Bá, nós não estamos ainda no momento com um remédio que você pode injetar no paciente ou dar na boca dele e fala: tome isso aqui que você vai curar a sua doença gordurosa do fígado. Não, infelizmente, o tratamento hoje ainda é a base de exercício, perda de peso, correção de hábitos alimentares, tudo isso, até mesmo casos mais graves, a gente tem visto, inclusive estamos começando um trabalho sobre isso, focado no fígado e em outras áreas do corpo, a cirurgia bariátrica, né? Então, o paciente às vezes está tão obeso que perder peso para ele é muito complicado, ele faz a cirurgia bariátrica, ele resolve vários problemas, inclusive os problemas hepáticos. Então, infelizmente, não tem uma droga mágica que eu posso te dar e falar assim: pronto, toma esse remedinho aqui, seus problemas do fígado gorduroso vão acabar. Não, ainda não acharam esse remédio. Então, ainda é um problema grave. Então, esse é o principal problema hoje. Doença hepática gordurosa, ele vem aumentando, o aumento é nítido. Bah. Então, nós estamos falando de um aumento, nossa, a última estatística que eu tenho, até 2017, se não me engano, nós estamos falando de aumento de diagnóstico, 30%, 40%, e aumento de mortalidade pela doença. Então, a doença gordurosa não alcoólica tem aumentado, ao mesmo tempo que hepatopatias virais têm reduzido. Tá? Doutor, agora ainda falando sobre novidades, tendências, e agora sim falando sobre tecnologia do diagnóstico por imagem ao longo dos anos, que tem proporcionado cada vez mais exames mais detalhados e menos invasivos, como o doutor comentou, inclusive, né, aos pacientes, e facilitado o trabalho de médicos, radiologistas e profissionais da saúde. Queria que o doutor falasse um pouco dessa evolução e depois queria que a Ângela também trouxesse algumas dessas novidades, por favor. Como eu falei, né, Bá, hoje em dia você tem, nossa, e isso é uma evolução, principalmente da ressonância magnética. Você tem sequências hoje que você avalia todo o fígado do paciente em poucos minutos, então, estamos falando de 3 a 4 minutos. Então, o paciente entra para fazer o exame de ressonância, não tem veia, não precisa pegar veia, não tem radiação ionizante. Então, não é igual tomografia que você toma radiação. Não é isso. Não tem radiação, não tem contraste, se você não for indicado. Depois de 3 minutos, ele está pronto. Ele sai e a gente consegue falar quanto de gordura você tem no fígado, se seu fígado tem um excesso de ferro, se seu fígado tem fibrose ou cirrose. E essas técnicas são tão interessantes, Bá, que elas estão evoluindo no mesmo exame. Você faz aí, por exemplo, escaneia o paciente do abdômen, você pode ver o tanto de gordura que ele tem na barriga, a gordura visceral, que é uma gordura que a gente preocupa. Você pode ver a gordura no pâncreas, que eu falei para você agora recentemente. Você pode ver o padrão que está a medular óssea desse paciente. Então, o seu osso, ele tem uma parte que é cortical, que é a borda dele, né? E o centro dele a gente chama de medular do osso. E a gente quantificando, sem precisar fazer nenhuma sequência a mais. Eles estão vendo que essa quantificação por ressonância tem correlacionado com a chance do paciente ter fratura. Ou seja, você vai fazer um exame do fígado e você tem vários benefícios adicionais que estão sendo pesquisados ainda, tá? Não é uma coisa que eu consigo falar para você. Você entra hoje, eu vou te dar um resultado. Você vai ter uma fratura, você tem tantos por cento de uma fratura daqui a 5 anos. Não temos isso agora, mas vários trabalhos têm demonstrado isso. Além disso, você entrava na ressonância antes, era aquela barulheira maluca, aquele barulho louco. Hoje você tem técnicas que o barulho reduziu drasticamente. Os aparelhos hoje, você entrava, você ficava num tubo
totalmente fechado, então dá para uma claustrofobia. Hoje os aparelhos são bem menores, então você fica mais aberto. As bobinas são flexíveis. A evolução da ressonância magnética, desde quando eu comecei a lidar com ela, que foi 2004, por volta disso, que já era ano 2000. Mas é impressionante. Você vê imagens dessa época e vê imagens de hoje, parece que é outra coisa. Parece que é outra coisa. Em paralelo, a tomografia também evoluiu muito. Hoje a tomografia, você faz um exame de tomografia no paciente com uma dose de radiação minúscula. E vou falar aqui, inclusive, a Canon tem um parque de tomógrafos, assim, nossa senhora, são incríveis. Você faz uma dose de radiação pequena e eles têm um algoritmo de reconstruir essas imagens que transforma aquela imagem que é ruidosa, que é feia, numa imagem maravilhosa. Então, você dá pouca radiação, o exame dura segundos, basta enche o peito de ar, segura a sua respiração se for fazer um coração, por 1 segundo, e você faz seu coração. 1 segundo. Então, assim, você faz em 3 segundos seu tórax, abdômen e pelve. Então, isso é incrível. E da parte do ultrassom também, eu não faço mais ultrassom, mas assim, eu fico abismado de ver. Hoje em dia, você pode pegar o ultrassom, levar na beira do leito do paciente, medir a rigidez, igual a ressonância faz, ver o fluxo sanguíneo, injetar contraste. O contraste do ultrassom é o mais seguro de todos. Você consegue ver quase as mesmas coisas, ou até melhor, em alguns aspectos, do que a ressonância e a tomografia. Exame, de novo, sem radiação ultrassom, que pode ser levado para a beira do leito, levado para um lugar distante do Brasil, levado para a selva, por exemplo, e você tem todo aquele diagnóstico com todas aquelas coisas que o ultrassom faz. Então, assim, por isso que eu vou voltar àquela sua primeira pergunta. A radiologia, ela é incrível. Pessoal, a gente está vendo uma evasão de pessoas, tem tido menos pessoas querendo fazer radiologia por causa do medo da inteligência artificial. É compreensível, é compreensível. A inteligência artificial trouxe várias coisas, mas trouxe uma maior agilidade também. Então, assim, é compreensível. Mas é muito bonito você ver essas coisas. Hoje em dia, você tem é formidável você ver as coisas que você consegue hoje na radiologia. Então, é bem bacana. A evolução foi mais ou menos essa. Eu espero não ter falado muito. A Ângela aí tem mais coisa para falar, é claro, mas é mais ou menos isso que eu queria falar. Pelo Claro. contrário, doutor, demonstrou sua paixão pela radiologia aqui no final. Ângela, queria que você complementasse, por favor, a resposta do doutor. Claro que ele não falou demais, ele falou o exato, porque teve uma evolução muito grande, né. Eu não vou falar o ano que eu comecei, mas era bem difícil ver abdômen na ressonância, porque a gente não tinha nem bobina dedicada para isso. E as evoluções foram em todas as modalidades, né, como na tomografia a gente vê mais visual, a gente teve a diminuição de doses na Canon com a IAC, que é o nosso algoritmo de Deep Learning, que nós vamos até reforçar esse lançamento na JPR, falar e mostrar imagens para os nossos clientes. Com relação à ressonância, nós tínhamos muito aquela técnica clássica, que era o in-phase e out-phase, que a gente só olhava, visualizava, ó, existe a gordura ou não. E evoluiu muito na parte quantitativa, igual o doutor falou, a gente consegue quantificar quanto que tem de gordura, quanto que tem de ferro nessa estrutura do fígado do paciente, e eu consigo qualificar. Muitas vezes o software ele me mostra, olha, esse tanto de gordura, essa porcentagem de gordura é saudável, essa é um alerta e essa é severa. Então, muitas vezes, os algoritmos de inteligência artificial que a gente tem no nosso software da Canon, Fat Fraction, desculpa, ele vai ajudar o radiologista, não substituir o radiologista no diagnóstico. Na parte de ultrassom, a gente tem um pacote que é o Liver Packet, que tem tanto a parte da atenuação, ele também faz a parte da dispersão por T-Wave, e aí, além de tudo isso, você ter o aspecto de diagnóstico da gordura em um equipamento simples, igual o Dr. Wilton falou, que você pode levar no leito do paciente, diagnosticar isso lá. A gente tem a elastografia T-Wave nos nossos equipamentos da Canon de ultrassom,
E nos nossos equipamentos de ressonância, a partir do segundo semestre, nós também teremos a elastografia, que também completa essa parte para ver e diagnosticar a fibrose e a dureza desse fígado. Claro que o diagnóstico precoce da gordura e verificar a porcentagem de gordura é bem melhor para o cliente e a gente consegue um tratamento mais acessível a todos. Então, a radiologia é minha paixão também. Vi essa evolução, então a gente só não vê o preto e o branco, né, e o cinza, a gente consegue quantificar, a gente consegue qualificar e a gente consegue entregar para o médico que vai tratar esse paciente clínico ou muitas vezes, se for uma coisa cirúrgica, todos os detalhes para melhorar muitas vezes esse tratamento e fortalecer a cura desse paciente. Porque muitas vezes a gente sabe que um paciente com cirrose no passado, era já taxado direto para ir para um transplante. E é muito grave essa situação para todo paciente e também para a saúde pública, a despesa nisso. Então, a gente tendo exames diagnósticos precisos, tecnologia e inteligência artificial para ajudar o radiologista, não competir com o radiologista. Então, é isso que nós temos na Canon e nós temos essa parceria com o Dr. Wilton e com vários médicos também, para ajudar a divulgar essas ferramentas e esses algoritmos de inteligência artificial e de tecnologia também. E para ajudar nessa divulgação dessas novas tecnologias, aqui o Por Dentro da Imagem também existe, por isso estamos aqui também. E falando nessas novidades e tendências, doutor, queria perguntar agora para o doutor quais são as tendências tecnológicas que o doutor acredita que são as mais importantes daqui para frente. Essa é uma boa pergunta. Eu acho que a Ângela falou dessa evolução da inteligência artificial. A inteligência artificial está muito longe de substituir o radiologista ainda. Eu acho que no futuro muito longínquo, talvez isso possa acontecer, mas não é o momento agora. Mas, obviamente, quando acontecer, todo mundo vai ser substituído. É muito difícil, sim, né, substituir o ser humano. Mas, de qualquer forma, a Ângela falou, a inteligência artificial conseguiu reduzir muito a dose de radiação. Hoje em dia, ela te ajuda a posicionar o paciente, ela te ajuda a escolher o melhor protocolo, ela te ajuda a ver coisas graves no paciente antes dele entrar na sua lista. E, além disso, na própria ressonância, né, Ângela, ela ajuda a reduzir o tempo de imagem. Então, de novo, você fazia uma sequência que durava 6 minutos e tinha uma imagem maravilhosa. Hoje você faz a sequência durando 3, 2 minutos e a imagem fica tão boa quanto. Então, a inteligência artificial, em todos esses aspectos da imagem, é um panorama muito, muito interessante, sabe? Muito interessante para ser feito no futuro próximo. Hoje, Bá, você tem algoritmos de inteligência artificial que, por exemplo, leem mamografia. Então, você pega a mamografia, ele lê, isso consegue uma acurácia muito interessante. Então, vamos supor, para o médico, às vezes, que não tem tanta experiência com mamografia, juntar esse médico mais a inteligência artificial, você tem um resultado de exame, uma performance tão boa quanto um cara super especialista. Acho que é o futuro próximo. Então, você conseguiria, por exemplo, nossa, eu preciso fazer milhões de mamografia das mulheres adultas, né? E eu não tenho super mega especialistas para laudar todos os exames. Então, a pessoa que não tem acesso àquele médico excelente, ela vai ter um resultado pior? Não. Com a inteligência artificial, ela pode ter esse resultado melhor com o médico, talvez radiologista, mas não tão subespecializado como nesse nível. Esse outro ponto, eu acho, isso é uma coisa que eu acho muito interessante, que é o achado oportunístico da imagem. Então, o cara vai fazer uma tomografia computadorizada para ver um cálculo. E aí, nessa tomografia computadorizada, o algoritmo, de novo, de inteligência artificial, lê essas imagens. O médico laudou, viu o cálculo, falou: o cálculo está em tal lugar, está dando dilatação do rim, né, ele tem um nódulozinho no fígado, um cisto ali e tal, etc. Só que, em paralelo, o computador vai avaliar essas imagens e vai olhar se o paciente tem esteatose, se a gordura visceral dele está aumentada, se o osso dele está com osteoporose,
se ele tem uma musculatura fraca, se ele tem muito cálcio na aorta e nas artérias coronárias, então é um paciente que precisa ver um cardiologista. Então, além dele receber o diagnóstico do cálculo renal, ele vai receber um diagnóstico do prognóstico dele. Olha, senhor fulano, pela avaliação da sua imagem aqui, a gente está vendo que o senhor está com uma obesidade central, associado à calcificação na aorta e na coronária, e isso te dá um risco de tantos por cento de ter um evento cardiovascular em 5 anos. Então, eu sugiro para o senhor ver um cardiologista o mais rápido possível. Olha, senhora fulana, você tem esse cálculo, mas além disso, a gente detectou que você está com a densidade óssea muito baixa. E isso está relacionado a uma chance de uma fratura em 5 anos de 40%. Eu sugiro que a senhora veja um ortopedista, um endocrinologista, para tentar corrigir ou melhorar esse seu status atual. E do fígado a mesma coisa. Isso tem ocorrido também em paralelo com a ressonância magnética, só que por ser um exame mais caro, de acesso mais difícil, tem sido algo menos exuberante que a tomografia, sabe? Mas eu acho que essas duas coisas são bem interessantes. E tem mais uma coisa também que envolve, de novo, inteligência artificial, deep learning, tudo isso aí, que é a caracterização de alterações focais. Até mesmo difusa, mas mais focais. Então, o médico vai lá, tem um nódulo pulmonar. Aí ele fala, esse nódulo tem 7 milímetros ou 1 centímetro, ele não tem calcificação no pulmão, então eu não sei o que ele é. Ele é indeterminado. É isso que o médico, o ser humano, consegue fazer. Mas o que eles estão fazendo com isso? Eles pegam centenas de milhares de nódulos pulmonares que têm o diagnóstico. Esses aqui foram benignos, esses aqui foram malignos, esses aqui foram benignos. E a máquina vai lendo isso e vai aprendendo. Ela vê coisas nesse nódulo, um padrão, uma irregularidade, uma densidade heterogênea, um aspecto especulado que o ser humano não consegue ver. Então, além do diagnóstico do radiologista, a máquina, em paralelo, vai falar assim, olha, este nódulo aqui, que você falou que é inespecífico, por essas características, ele tem uma chance de 40% de ser maligno. Com base nessa chance, na idade do paciente e no risco que ele tem, eu sugiro, por exemplo, uma biópsia ou cirurgia ou alguma coisa desse tipo. Então, você vê que são 3 coisas que a gente falou, né? A inteligência artificial pura, melhorando a imagem, reduzindo o tempo e reduzindo o contraste e tal. A avaliação oportunística de achados que não foram o objetivo do exame, mas você tem um prognóstico. E a melhor caracterização de lesões focais por um termo que chama radiômica, sabe? Radiomics. Tudo isso, se você falar para mim, a pessoa que está vendo esse vídeo aqui no futuro próximo, assim, nossa, eu vou pedir para o meu médico para ter isso. Infelizmente, não tem isso. Não dá. É tudo pesquisa clínica. Não, menos a primeira coisa. A primeira coisa já temos. Já temos redução do tempo de exames, redução da radiação. Mas essas duas outras coisas ainda não temos dados robustos para sugerir em todo o paciente, sabe? Mas é um futuro próximo isso aí. Desculpa, não sei se eu alonguei muito, mas eu acho que esses são os pontos que eu acho de... Nunca Fala alongou, assim, Ângela. nunca. Não, doutor, não alongou nada. Eu queria ouvir da Ângela agora sobre essa questão, sobre essas tendências também. Por favor, Ângela. Então, a parte da inteligência artificial, como o Wilton falou, com bastante clareza disso, né, que essa parte do primeiro pilar, que a gente já está reduzindo os tempos de aquisição. E a Canon também entendeu que precisava melhorar o algoritmo de inteligência artificial na parte técnica, na realização dos exames. Então, a gente tem algoritmos também para ajudar o técnico a programar melhor as aquisições de imagem. Então, o que a gente tem de novo agora para fígado é que a gente tem o Shurivoy
para o técnico B. Então, muitas vezes o médico fala assim, nossa, o exame do período da manhã foi melhor que o período da tarde. E muitas vezes é humano dependente. Então, aplicar a tecnologia da inteligência artificial também na parte de realização do exame vai ajudar. E a Canon investiu nisso. Então, do primeiro pilar que o doutor Wilton falou, que é real da inteligência artificial, nós temos também os algoritmos para melhorar essa programação e a vida dos técnicos e do tecnólogo. Não para substituí-los, e sim para aprimorar e deixar os exames com melhor qualidade. Sempre isso, a gente entender que a inteligência artificial, ela agrega e não prejudica o ser humano. Agora eu queria falar com os 2 convidados sobre a JPR, que é um evento que vai acontecer agora aqui em São Paulo, nos dias 28 de abril a 1º de maio, no Expo Center, aqui em São Paulo, no Transamérica Expo Center aqui em São Paulo. E eu queria perguntar para o doutor qual que é essa participação muito ativa, inclusive, que o doutor vai ter na JPR, né, na Jornada Paulista de Radiologia de 2022. Queria que o doutor contasse um pouco sobre a grade de temas que ele vai contribuir no evento. A JPR é um evento fantástico, né? É o maior evento de radiologia da América Latina. É um trabalho fantástico que a SPR tem feito aí durante muitos anos. Infelizmente, os últimos 2 anos foram bem afetados pela pandemia. Foi muito legal no ano passado poder voltar a ser presencial, foi muito bom. E esse ano eu acho que vai ser bem cheio de novo, como a gente vê. E eu vou atuar em algumas áreas lá. Nesse momento, eu acho, nessa JPR, eu não vou falar nada sobre o que eu falei aqui hoje, que é achados oportunísticos e doença do fígado. São coisas que eu já falei no passado. Eu vou falar muito sobre contraste, vou falar sobre radiação e vou moderar uma mesa também sobre esses aspectos interessantes. Por exemplo, uso de contrastes diferentes, como o hepatobiliar, a tomografia de dupla energia, que é uma evolução da tomografia interessante. Vamos ver também sobre, por exemplo, multimodalidade, avaliação multimodalidade da síndrome metabólica. Eu vou moderar essa sessão, então vai ter esse aspecto também, que é uma área que eu gosto muito. Então, assim, vão ser algumas participações. Eu acho que eu vou, deixa eu ver, 28, 29, 30. Eu vou participar dos dias 28, 29 e 30. Quase todo dia eu estou lá, menos domingo. Domingo eu não estou. Mas é um evento muito legal. Eu espero, não sei se você vai, Bárbara, mas eu espero ver a Ângela lá. A Ângela eu sei que vai, né, Ângela? Com certeza. A Ângela vai estar por lá e eu quero saber da Ângela o que a gente pode esperar durante esse evento da Canon, das novidades. Enfim, Ângela, conta pra gente como é que vai ser a JPR. Estaremos lá, né, na Canon, esperando a todos. Nós vamos lançar o Altivity, que é o pilar, claro, da inteligência artificial, onde nós vamos mostrar toda a solução de tecnologia da inteligência artificial para o ultrassom. Então, nós temos os algoritmos também para a parte de cardiologia nos exames de ultrassom. Na parte de tomografia, o AIC e o dupla energia, também nós vamos mostrar alguns casos lá e demonstrar para os nossos clientes. E na parte de ressonância, nós vamos lançar o nosso equipamento novo, a Vantage 14, que é totalmente com o pilar da inteligência artificial. Então, ela tem desde o pré-atendimento com o nosso cliente, através do tablet, o nosso cliente vai atender o paciente dele com o tablet, vai ter o link direto na ressonância para amenizar esse período, esse cadastro mais rápido. Tem também a forma de posicionar mais automaticamente os pacientes. Então, vai estar totalmente voltado esse lançamento do Altivity na inteligência artificial. E espero lá, para te mostrar os nossos equipamentos e você nos conhecer. E fora que vamos ter vários profissionais, o Henrique vai estar dando aulas lá na sala dos biomédicos, a Jéssica vai estar na aula na parte dos físicos, e a Vivi também vai estar na parte também dos físicos e dos biomédicos. Então, a Vivian, a Jéssica e o Henrique vão estar participando de aulas da tecnologia de tomografia. E todos nós, das outras modalidades de ultrassom, de VL, de ressonância, vamos lançar também o Education Center, a nossa loja da Canon, onde tem cursos
para ajudar também os nossos técnicos a fazerem mais com excelência os exames na nossa plataforma, tanto de tomo, ressonância e ultrassom. Então, teremos muitas novidades lá, então vale a pena ir lá na JPR visitar o estande da Canon e participar das aulas do Dr. Wilton, que é um professor. Fica o Parece. convite, então, para todo mundo aqui, para quem está nos vendo, quem está nos ouvindo, acompanhar a JPR e todas as tendências e novidades que vem por aí. Doutor Hilton, doutor é professor, como a Ângela falou, deu aula aqui hoje sobre o assunto que a gente tratou hoje, e eu queria agora, do doutor, uma dica ou quais seriam os passos importantes que o doutor poderia sugerir para outros médicos radiologistas que desejam trilhar uma carreira profissional nessa área? Olha, eu acho que quem, a primeira coisa que eu sempre falo para eles é, os residentes mais jovens, assim, nunca deixar de estudar. Como era difícil eu estudar na época que eu comecei. Você tinha que buscar um negócio numa biblioteca que às vezes nem tinha. Eu sou de Minas, então só quando eu vim aqui em São Paulo, eu falei, nossa, que tanto de artigo que eu tenho acesso. Foi maravilhoso. E hoje você entra no computador, gente, você pega os artigos em PDF, você tem tanta coisa para você ler. Então, sempre estudem. Segundo, eu acho que a falta de conhecimento gera o medo. Então, você entendendo melhor as coisas, vendo como é que ela funciona, talvez esse medo possa ser um pouquinho mitigado e você pode ver o tanto que a radiologia é interessante. O terceiro, e esse é um ponto muito importante, como a Ângela falou, a gente não é fotógrafo. Cada vez mais eu vejo a importância de você, um achado interessante, você ligar para o médico, você ligar para o paciente, você conversar com ele, ver o que, que ele tem, etc. Então, isso é fundamental. Não perca essa interação com os clínicos e com o paciente. A interação com o pessoal os fabricantes também é fundamental. Eu tenho um contato com a Ângela assim, há de anos, e desde antes dela entrar nas fabricantes, quando ela trabalhava no hospital, e isso é muito bom. A gente pode compartilhar experiências. A gente fala, nossa, Ângela, isso aqui precisa melhorar. Nossa, Ângela, isso aqui está ótimo. Vamos testar, vamos fazer um negócio novo. Então, é disso que surgem ideias novas, é disso que surgem oportunidades, e acho que pode melhorar a radiologia. Então, eu acho que é esse combo, sabe? Assim, ver a radiologia como uma especialidade médica importante e incrível, como ela é, sabe? Para a gente continuar aí fazendo um bom trabalho. E falando em bom trabalho, doutor, agora eu gostaria de saber, é o ponto mais pessoal que a gente traz aqui dos profissionais que nos cedem a entrevista, né? De quem a gente gosta de ouvir o lado técnico, mas também a gente gosta muito de conhecer o lado pessoal e profissional aqui. Quais foram os grandes desafios ao longo da carreira, tanto no lado pessoal quanto profissional, doutor? Ah, é, Bem, eu acho que um desafio muito grande é poder mudar para São Paulo, né? Eu era casado e já era casado na época, tinha acabado de casar e vim para São Paulo no R3, né, no terceiro ano de residência. E a ideia era aprender aqui e voltar, mas acabei ficando. Então, isso foi um desafio grande, porque envolve outra pessoa, né? Que no caso é minha esposa. Então, e eu estava numa situação, né? Assim, naquela época, eu já estava aqui, já estava trabalhando e ela teria que vir e teria que trilhar o caminho dela a partir do zero. Então, isso assim, é uma pessoa fantástica. Minha esposa é uma pessoa fantástica, uma pessoa que isso não é um elogio vazio. Sem o auxílio dela, né, nessa jornada, eu acho que não seria possível. Não seria possível. Então, esses desafios pessoais são esses, né? A mudança de cidade, de estado, e para alguns colegas até a mudança de país, eu acho que são desafios muito grandes que a gente tem que vencer para poder, às vezes, seguir a área que você está querendo, né? Desafio profissional, às vezes a gente tem que lidar com mudanças de novo, né? Assim,
Como a Ângela sabe, eu trabalhava no hospital durante muitos anos e eu tenho um carinho enorme pelo hospital que eu trabalhava, são pessoas incríveis, até hoje converso com elas, mas surgem oportunidades, surgem coisas no meio do caminho. E vários residentes falam assim, mas Hilton, será que você tem certeza que não vai mudar? A gente não tem essa resposta. A gente faz essa mudança, a gente arrisca e pode ser que o processo não seja adequado. Por sorte, né, assim, você trabalhar também de maneira adequada, a mudança foi proveitosa. Sente saudade do hospital anterior, eu gosto muito de trabalhar no hospital anterior, mas né, mudou e foi interessante também. Recentemente, por causa da pandemia, por exemplo, eu tive que sair de outro hospital que eu adorava. Eu trabalhava no Hospital das Clínicas lá da Faculdade de Medicina da USP. Infelizmente, não pude continuar. Então, saí em março do ano passado e isso realmente é muito triste, porque eu gostava muito de atuar lá. Acho que é um hospital que você faz não só um trabalho fantástico, ela é a maior universidade, acho que da América Latina, se não me engano, um centro de excelência com mentes incríveis, mas você também está lá para ajudar as pessoas que às vezes não têm a facilidade de acesso como elas teriam em outros lugares. Então, ao mesmo tempo, tem uma amiga minha que fala isso. Ela se formou lá e fala que ela continua lá porque ela quer devolver. É muito bonito isso, né? Devolver para a sociedade o que a faculdade deu para ela, né? Eu estudei também faculdade pública. Bem, talvez eu devolvi um pouco enquanto eu estive na universidade, mas então essas mudanças são sempre complicadas, né, Bar? Mas são desafios, como você falou, são desafios pessoais e profissionais. Faz parte, né? Faz Doutora, parte da vida, faz parte. a única certeza é que a gente não tem certeza de nada, né? E de que as mudanças são constantes e necessárias também. Infelizmente, estamos chegando ao final do episódio de hoje. Queria muito que o doutor deixasse um recado final, primeiro o doutor, depois a Ângela, um recado final e as redes sociais para quem está nos acompanhando continuar acompanhando vocês. Beleza, pessoal, muito obrigado. Para os radiologistas, continuem atuando. Eu vou falar um negócio aqui que eu tenho que falar, assim, valorizem a especialidade, valorizem o Colégio Brasileiro de Radiologia. O Colégio Brasileiro é uma entidade que, independente de quem está na presidência agora, ou se vai mudar, a instituição, o órgão é importante para a radiologia. Valorizem a SPR também, a sociedade regional. Se não for a SPR, a sua sociedade regional, porque isso atua, o radiologista, quando está em conjunto, vai ajudar a melhorar a especialidade, vai ajudar a melhorar a qualidade de serviço. E muito obrigado pela oportunidade, eu adorei falar com vocês, eu achei que o tempo passou tão rápido. Talvez por ver a Ângela, tem algum tempo que eu não vejo a Ângela pessoalmente, mas foi isso. E por conhecer você também, Bá. Obrigado, pessoal, pela oportunidade aí. Imagina, o prazer é todo nosso também, né, doutor Wilton? Ou Wiltinho. Mas assim, a gente está nesses momentos finais, eu quero convidá-los, né, a entender que muitas vezes as mudanças ou muitas vezes as oportunidades que você tem na vida para melhorar, vocês têm que abraçar com toda a força. E eu aprendi também com um grande mestre, que é um mestre em comum meu e do Wilton, que do hospital de origem que ele trabalhou aqui em São Paulo, que cada dia a gente tem que aprender uma coisa. Então aproveitem a JPR para aprender e vai lá nos visitar na Canon, entenda das tecnologias. Se o desconhecimento te dá medo, você tem que conhecer a tecnologia para evitar este medo e evitar não progredir na sua vida profissional. Então, o importante é você entender o seu potencial profissional e mostrar isso adiante no mercado, porque todos nós temos direito de sermos profissionais brilhantes. E cada um tem um lugar nesse mercado grande que é a parte profissional da radiologia, os técnicos, tecnólogos e biomédicos também. E, claro, o radiologista, porque ele é uma pessoa excelente e ele dá um diagnóstico preciso, e nada de fotógrafo, e sim mostra um diagnóstico preciso para um tratamento adequado para cada paciente. E agradeço, Bá, pela sua presença, foi agradabilíssimo para mim também, nem parece que passou tanto tempo nós falando aqui. Nós que agradecemos, Ângela. Vou aproveitar aqui o seu recado final.
sobre conhecimento, para convidar todo mundo que está acompanhando esse episódio para acompanhar os outros episódios da primeira temporada do Por Dentro da Imagem e todos os outros episódios inéditos que estão por vir aqui dessa nova temporada. A gente está terminando esse episódio de hoje do Por Dentro da Imagem. A gente agradece você que esteve com a gente até agora. Esse Por Dentro da Imagem está disponível em áudio e vídeo. Nós estamos no Spotify, na Apple Podcasts, na Google Podcasts. E se você quiser assistir em vídeo, nós também estamos no YouTube, no canal da Canon Medical Systems do Brasil. Se você tiver uma sugestão, elogio ou crítica, envie um e-mail para a gente no contato @pordentrodaimagem.com. Nós nos despedimos aqui e nos encontramos no próximo episódio do Por Dentro da Imagem. Até lá!